Eu gostaria de começar perguntando aos irmãos se alguma vez já pensaram se o Senhor realmente vai voltar. Já se passaram 2000 anos, né? E muita coisa tem acontecido catastroficamente na história humana. E quando nós olhamos a história, quando nós olhamos ao que está a acontecer hoje, é fácil perder um pouco a fé. Torna-se muito fácil deixar de acreditar na promessa de Cristo, aquela promessa que Ele diz que ia voltar. Assim como foi levantado, assim iria voltar. E a passagem que eu trouxe hoje para nós meditarmos, realmente nos dá alguns aspectos desta segunda vinda que nos ajudarão a entender bem porque nós não devemos perder a fé. Vamos ir juntos, irmãos, convido-vos a abrir na segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro está mesmo no fim da Bíblia, poucas folhas antes do Apocalipse. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, e vamos ler dos versículos 8 ao versículo 10. Diz assim: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns ateiem por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e obras que nela há se queimarão. Há um par de semanas, se não me engano, no final de novembro, preguei também no capítulo 3 da segunda carta de Pedro. Contudo, foi entre os versículos 1 ao versículo 7. E naquela altura, nós vimos um pouco da importância de nós, como igreja, estarmos preparados para a chegada de falsos mestres. Está profetizado, estão a chegar hoje. De alguma maneira é normal que isso aconteça. Vimos como uma doutrina errada da criação poderá tirar conclusões um pouco estranhas acerca da segunda vinda. E quando nós vamos agora ver nesta segunda parte do argumento aqui do apóstolo Pedro, porque ele continua neste terceiro capítulo a desenvolver a questão da segunda vinda, ele agora nos vai mostrar 3 aspectos do caráter do Senhor que nos ajudarão a formar uma perspectiva correta da segunda vinda de Cristo. Porque como nós lemos no início, na pregação anterior, havia homens que diziam: olha, afinal Cristo não está a vir, tudo está igual, não vale a pena comportar-se de uma maneira certa, então, olha, está a demorar. Aqui, neste momento, o apóstolo Pedro nos vai dar 3 aspectos do caráter do Senhor, para entendermos bem porque, às vezes, na nossa perspectiva humana, temporária, poderá parecer que Deus está a demorar. Naquela altura só tinham passado algumas décadas, hoje já passaram vários séculos. Então, será que Ele está a demorar? Vamos ver isso. Primeiro ponto, a perspectiva de Deus em relação ao tempo. Versículo 8 e o início do versículo 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns ateiem por tardia. Diz o apóstolo Pedro: não ignoreis uma coisa. Ele está a falar aqui do Salmo 90, versículo 4, que diz: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Essa porção da palavra, um versículo do Salmo 90, é suficiente para o apóstolo Pedro entender: ok, temos que pôr as coisas no lugar certo.
Da perspectiva de Deus, não está a acontecer nenhuma demora. Por quê? Porque para o Senhor 1000 anos é como um dia ou um dia como 1000 anos. Agora, cuidado aqui. Alguém pode fazer uma conversão imediata. Olha, afinal, para Deus 1000 anos é um dia. Para Deus, desculpem, um dia dele são 1000 anos aqui na Terra. E levar essa conversão a outras passagens das Escrituras, como Gênesis capítulo 1 ou a outras partes. Pedro não está a ensinar isso, porque depois ele diz o contrário. O que Pedro está a ensinar é que para Deus o tempo é indiferente. Nós devemos pensar que, de facto, Deus criou o tempo, criou o espaço, criou a matéria. Deus é um ser, em termos técnicos, atemporário. Ele não vê o tempo como nós vemos. Ele não está à espera de algo acontecer ou se lembra de algo que aconteceu. O apóstolo Paulo diz, né? Ele fala as coisas que são como que se já fossem. Então, irmãos, primeiro aspecto do caráter de Deus é a perspectiva dele em relação ao tempo. Se Deus tivesse um relógio como nós temos hoje, e a agulha grande marcasse os anos, e a pequena os minutos, passaria 1000 anos, e no relógio de Deus um dia, desculpem. Ou seja, não faz sentido pensarmos em que Deus está a ver o tempo como nós vemos. Fora a hipótese isso, porque parece que estes homens que ensinavam isto, pensavam que Deus estava sujeito ao tempo. Então é importante, Deus não está a demorar nada, como aqui diz, o Senhor não retarda a sua promessa. Para o Senhor, tudo acontece no tempo certo, tudo é realizado quando Ele deseja. Nem demora, nem se antecipa. Deus sempre faz as coisas no tempo certo. Agora, alguém poderá perguntar, mas ainda assim, por que deixa passar então tanto tempo? 2000 anos quase, a partir da promessa. E o apóstolo Pedro responde aqui na segunda parte do versículo 9. Reparem que ele diz, mas ser longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se, ou ao arrependimento, como dizem outras versões. O segundo ponto, então, seria a longanimidade do Senhor para com o seu povo. A longanimidade do Senhor para com o seu povo. Ele diz, mas ser longânimo. E que é a longanimidade? Estive a ler um pouco sobre o termo, e foi muito interessante. Quando fui a ver como o termo foi gerado quando Pedro escreve. Quando Pedro escreve, e quando nós temos aqui os manuscritos no grego, ele pegou duas palavras para gerar a palavra longânimo que nós temos hoje. Juntou ira e uma longa distância. Então, é interessante porque às vezes nós podemos pensar que a longanimidade é uma coisa assim antagônica à ira. Ou seja, Deus é assim como uma pessoa que nunca reage, como que não tem nenhum tipo de justiça. É longânimo, ele deixa passar as coisas, né? E não é isso que está a ensinar aqui o apóstolo Pedro. Um dicionário de teologia dizia o seguinte, é a ira refreada. É a tolerância que se exerce somente por um período limitado. Então, o apóstolo Pedro está a ensinar o seguinte, Deus deixa passar um determinado tempo, a sua longanimidade, vamos dizer assim, aguanta ou resiste os nossos pecados como humanidade. Como dizia um reformador, se Deus fizer a justiça imediatamente depois dos nossos pecados, não ficava nada para o juízo final, não é? Então, Ele deixa, Ele aguenta, Ele resiste os nossos pecados, todos os nossos pecados. Mas é importante que é com um propósito, que é o nosso arrependimento. Mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Que todos venham a arrepender-se. Este versículo, se nós interpretarmos ligeiramente, podemos achar que ao final todos serão salvos.
Alguns evangélicos acreditam nisso e utilizam este texto para ensinar essa doutrina. Mas reparem uma coisa, diz, mas ser longânimo para convosco. Essa palavra não pode ser ignorada na passagem. Pedro está a dizer à igreja, e ele não está a contar com que necessariamente todos sejam salvos, coisa que os apóstolos raramente fazem nas cartas. O apóstolo Paulo também às vezes considera que poderão haver pessoas não salvas no meio da igreja. E ele diz, é longânimo, irmãos, para conosco o Senhor. E essa longanimidade nos convida ao arrependimento. Isso que está aqui a ensinar o apóstolo Pedro. Agora, alguém poderá perguntar então, até onde vai a longanimidade de Deus? Será então que vai ficar assim por muito tempo e vão passar séculos e milênios? Reparem como termina aqui a passagem, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O terceiro ponto é a pontualidade do Senhor para com os seus planos. O versículo começa dizendo, mas o dia do Senhor virá. Ou seja, contudo, todavia, apesar de que Deus é longânimo, Ele virá. Poderá ser que o apóstolo Pedro estava a dizer o seguinte, por muito que Deus não esteja sujeito ao tempo, como o versículo 8 ensina, por muito que Ele seja longânimo e aguarde pelo arrependimento da igreja, ainda assim, Ele virá, não vai esperar por ninguém. É isso que eu quero dizer, para não ficarmos num desequilíbrio, né? Então, olha, é longânimo? Não, Ele virá, é o que está aqui a ensinar aqui o apóstolo Pedro. E depois continua dizendo, como ele virá, como o ladrão, né? Utiliza uma ilustração como uma chegada repentina, onde algumas coisas realmente destrutivas acontecerão nesta criação. Quando ele diz, os elementos ardentes se desfarão e a terra e as obras que nela há se queimarão. Isto está em vários versículos do capítulo 3, né? O dilúvio de fogo, né? Alguma transformação que sofrerá a criação a partir do castigo divino, não mais com água, mas com fogo. Eu gostaria, irmãos, que nós pensássemos numa aplicação para hoje. Estamos a entrar no ano 2021 e é um ano realmente incerto, né? Estava a ler um colunista, por exemplo, do Observador, e ele dizia, o que começou por ser uma crise de saúde pública, rapidamente se transformou numa crise da nossa economia. E ele vai mostrar que realmente aquilo começou com um vírus, mas agora o problema não é só o vírus, ou seja, aquilo realmente premiou toda a nossa economia, a parte social, etc. E nós, como cristãos, vamos começar o ano 2021 com muitas incertezas, né? Alguns, particularmente, poderão ser mais atingidos com a crise de saúde, outros poderá ser com a crise financeira, outros será com uma crise social, o isolamento também pode trazer algum tipo de comportamento depressivo, etc. Agora, eu acho que a pior crise que nós poderia chegar como cristãos é nos afastarmos de Deus. Naquele tempo, a crise da igreja estava dentro e fora, dentro com falsos mestres e fora com a perseguição do Império Romano. Hoje, as coisas não mudaram muito. Haverá sempre coisas externas, neste caso poderá ser o vírus, a economia, etc. E internas também, que neste caso os falsos mestres continuam a falar e ensinar heresias. Então, o incentivo que eu trago para os irmãos hoje é que este ano seja um ano de arrependimento. O arrependimento é definido, né, como a transformação do nosso pensamento, da nossa mente,
que venha a dar frutos de arrependimento, como dizia João Batista. Ou seja, eu mudo minha maneira de pensar para conseguir mudar a minha maneira de agir. Deus, o Espírito, me transforma e eu começo a ser literalmente outra pessoa. Mesma cara, mas hábitos diferentes. Então, é o ano para o arrependimento. Irmão, seja o que for que acontecerá, isto vai piorar ou não, a crise vai ficar pior ou não, eu não sei, mas nós não devemos de deixar ficarmos mornos perante o Senhor. É o que o apóstolo Pedro aqui nos ensina. Igreja, arrepende-te. Cristo vai vir, não vai esperar por ninguém. Ninguém é tão importante para colocar em pausa a vinda do Senhor. É o que está aqui a ensinar o apóstolo Pedro. Aí onde estão, eu convido os irmãos que oremos, e quando nós estamos a orar, que cada um faça votos particularmente. E não é errado fazer votos em algumas outras áreas, claro que não, força. Mas coloquemos o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida de oração, a nossa vida com a igreja, a nossa vida com a palavra, na ponta dessa pirâmide.